Legislação específica do Estado. Você já sabe, eu como professor de legislação específica dos Estados, como é que a gente faz? Letra de lei, a gente vai tratando aqui na tela. O que for muito importante, eu trabalho contigo no quadro e a gente vai matando. Essa é uma lei extensa, a gente não pode dar muito migué e a gente vai trabalhar ela. Bora lá pra tela. Agora, ó, Lei 53 de 2006. Mateus, essa legislação, ela tá atualizada? Sim. Pode ficar tranquilo, pode ficar tudo bem. Um dia antes de gravar essa legislação contigo, para gravar essa aula, trabalhar contigo, eu fiz uma última verificação no site da Assembleia Legislativa e ela tá atualizadíssima conforme a legislação vigente. Pode ficar tranquilo, tá? Então bora lá. A Polícia Militar do Pará, ela é uma instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército. Então lembra, PM Pará, ela é permanente, auxiliar e reserva do Exército. Não é das Forças Armadas, não é da Aeronáutica, não é da Marinha, é do Exército, não é das Forças Armadas. Lembra? É do Exército. Organizada com base na hierarquia e disciplinas militares, subordinada ao governador do estado, cabendo-lhe a polícia ostensiva e preservação da ordem pública como atividade fim da corporação, para a incolumidade de pessoas e também do patrimônio. A Polícia Militar do Pará compõe o sistema de segurança pública do Estado, vinculada à Secretaria Especial do Estado da Defesa Social, nos termos da legislação em vigor. Atua de forma integrada aos demais órgãos de defesa social, em parceria com os demais órgãos públicos, privados e a comunidade, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. A PM Pará é órgão da administração direta do Estado, com dotação de orçamento próprio, autonomia administrativa e funcional. Quer dizer que a Polícia Militar, ela faz o que ela quiser quando ela quiser? Não, ela tem autonomia, mas ela tem que responder a alguém, você sempre vai ter um chefe. Isso aqui é muito importante. Quais são os princípios basilares da Polícia Militar do Pará? Hierarquia, disciplina, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembra, esses aqui, ó, limpe, os princípios da administração pública, os princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Promoção à garantia e respeito da dignidade e aos direitos humanos, profissionalismo, probidade e ética. Compete à Polícia Militar do Pará. Então, qual que é a competência? Entre outras, quer dizer o quê? É um rol exemplificativo. Ou seja, ao contrário de um rol taxativo. Isso aqui é um rol exemplificativo. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar, coordenar, controlar a execução de ação de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, que devem ser desenvolvidas prioritariamente para assegurar a incolumidade das pessoas e também do patrimônio, o cumprimento da lei e exercício dos poderes constituídos. Executar com exclusividade, ressalvadas missões peculiaridades das Forças Armadas, aqui a gente, Forças Armadas, lembra que do Exército é uma coisa, agora das Forças Armadas é outra coisa. O policiamento ostensivo fardado, lembra que a Polícia Militar é fardada, para a prevenção e repreensão de atos ilícitos penais e infrações definidas em lei, como ações necessárias também como restabelecimento da ordem pública. Atender à convocação do governo federal em caso de guerra externa, lembra que ela é força reserva, de novo, força reserva e auxiliar, nossa senhora, mas escrevi aqui igual a minha cara, desculpa, reserva e auxiliar do Exército, para prevenir e reprimir grave subversão da ordem ou ameaça de irrupção, subordinando-se ao comando do Exército do Estado do Pará em atribuições específicas da Polícia Militar, como
participante da defesa patrimonial do território. Atuar de maneira preventiva e dissuasiva em locais ou áreas específicas em que presuma ser possível a perturbação da ordem pública ou pânico. Atuar também de maneira repreensiva, então ela atua de maneira preventiva, no caso também repreensiva, em caso de perturbação da ordem precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Exercer também a polícia ostensiva e fiscalização do trânsito em rodovias estaduais. Rodovia Federal, quem é o responsável? Obviamente que é a Polícia Rodoviária Federal, além de outras ações destinadas ao cumprimento da legislação do trânsito nas vias urbanas e rurais, quando assim dispuser. Exercer polícia administrativa no meio ambiente, nos termos da sua competência de infrações ambientais, apuração, atuação, perícia. Ali, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a Força Verde. Não sei como que é ali no Paraná, mas aqui a gente tem a Força Verde, que é um destacamento da Polícia Militar, que trata somente da Polícia Ambiental, e ali funciona nesse mesmo sentido. Participar, sempre que, quando for convocada a mobilização pela União, do planejamento de ações destinadas à garantia dos poderes constitucionais, da lei e ordem e à defesa do território. Proceder nos termos da lei, lógico, a apuração de infrações penais de competência da Polícia Judiciária Militar. Planejar e realizar as ações de competência de inteligência destinadas à prevenção criminal e ao exercício de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Claro, sempre pensando que é de acordo com a sua competência. Sempre dentro da sua competência. Autorizar, mediante prévio conhecimento, a realização de reuniões, eventos de caráter público ou privado em locais públicos que envolvam grande concentração de pessoas, para fins de planejamento e execução das ações. Então lembra que, por exemplo, ali na Copa do Mundo, por exemplo, ela teve que fazer todo um planejamento porque tinha uma grande concentração de pessoas, por exemplo. Então, você tem que pensar nessa possibilidade. Emitir com exclusividade parecer e relatórios técnicos relativos à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, às situações de conflitos e de pânico no ambiente da sua competência. Fiscalizar o cumprimento de dispositivos legais e normativos à preservação da polícia ostensiva. Realizar pesquisas científicas e estatísticas, que ela não serve só para fazer a repressão e a prevenção. Ela também tem que fazer pesquisa técnico-científica, estatística e exames técnicos relacionados às atividades de polícia ostensiva. Acessar os bancos de dados existentes nos órgãos de segurança pública e defesa social do Estado do Pará, quando assim dispuser, também da União, relativos à identificação civil e criminal, armas e veículos, objetos e outros. Observado ali os princípios da publicação. Também realizar a segurança interna do Estado, proteger patrimônios históricos, artísticos, turísticos e cultural. Realizar o policiamento assistencial de proteção das crianças, adolescentes, idosos, patrulhamento aéreo e fluvial e a guarda externa de estabelecimentos penais e missões de segurança de dignatários conforme a lei. Gerenciar situações de crise em que envolva reféns, apoiar, sempre que requisitado, o Poder Judiciário Estadual, apoiar também, quando requisitado, não é sempre, o Ministério Público, então ela apoia tanto o Judiciário quanto o Ministério Público. Realizar em situações especiais o policiamento velado. O que é o policiamento velado? É a paisana, que a regra é fardado, mas também tem o policiamento velado, que a gente chama também aqui, P2, a eficiência das ações da polícia ostensiva. Realizar vistorias de segurança preventiva e preservação da ordem pública para averiguar as condições de funcionamento da segurança pública em locais abertos. E agora, para o desempenho das funções em que se refere o inciso 9, atrás, 9, vamos lá. 9. A apuração das infrações penais da Polícia Judiciária Militar. Como é que vai funcionar?
a Polícia Militar requisitará exames periciais e adotará as providências cautelares destinadas a colher e resgatar indícios ou provas das infrações, no âmbito das suas atribuições para ninguém mexer nas gavetas de ninguém, sem prejuízo da competência dos demais órgãos policiais. Agora, a organização básica da Polícia Militar tem a seguinte estrutura. Então, ó, a Polícia Militar, ela tem essa organização básica. Primeiro, os órgãos de direção, os órgãos de apoio e os órgãos de execução. Essa é a divisão básica. Se você quiser ver o detalhamento, você vai aqui no anexo 3 dessa lei e daí você verifica para você se aprofundar. Não indico, mas se você quiser se aprofundar, você faz o que tu quiser. Os órgãos de direção subdividem-se em órgãos de direção. Ó, direção em direção geral, intermediário e setorial. O Comando Geral da Polícia Militar é constituído pelos órgãos de direção geral, realiza o comando, gestão, planejamento estratégico e correição, visando a organização e o emprego da corporação para o cumprimento de suas missões, acionando por meio de diretrizes e ordens órgãos da direção intermediária ou setorial, de apoio e de execução. Então, lá de cima vem as ordens e as diretrizes de como vai ser feito a organização e como serão as diretrizes que a Polícia Militar do Pará vai atuar. Os órgãos de direção intermediária são os comandos operacionais intermediários e órgãos de direção setorial. São as diretorias e o Corpo Militar de Saúde. Agora, os órgãos de direção intermediária ou setorial estão no mesmo nível hierárquico e destinam-se à realização de atividade de gestão setorizada da Polícia Ostensiva, logística, finanças, licitação, telemática, projetos e convênios da Polícia Comunitária, Direitos Humanos e de Saúde, dirigindo e controlando por meio de diretrizes e ordens emanadas da onde? Dos órgãos de direção geral, a atuação dos órgãos de apoio e execução subordinados. Os órgãos de apoio destinam-se ao atendimento e necessidades do pessoal, logística e educação, cultura, patrimônio, polícia comunitária, executando por meio de diretrizes as atividades meio da corporação. Atividades meio. Por isso que eles são órgãos de apoio. Agora, os órgãos de execução são unidades operacionais de polícia ostensiva que executam por meio de diretrizes e ordens a atividade fim. Então, órgãos de apoio, meio, atividade meio. Órgãos de execução, atividade fim. Já faz essa anotação. Órgãos de direção, de apoio e execução são subordinados ao comandante-geral da corporação. As funções dos órgãos de direção, apoio e execução são inerentes ao pessoal da ativa da corporação. Agora, os órgãos de direção geral integram o comando geral, que compreende, órgãos de direção geral são quais? Primeiro, o comandante-geral, o alto comando da PM, o Estado-Maior-Geral, é um dos órgãos mais importantes e o que mais cai no concurso historicamente. Isso aí é uma... Ah, mas Matheus, você está apostando. Não, eu estou apostando consciente, pode ficar tranquilo. Também, Departamento Geral da Administração, Geral de Operações, Geral de Pessoal, da Educação, Centro de Inteligência, Gabinete do Comandante-Geral, Ajudância Geral, Consultoria Jurídica
e controladoria interna. O comandante-geral é equiparado ao secretário de Estado, fazendo jus às prerrogativas e honras de cargo de secretário de Estado, sendo nomeado pelo governador do Estado. Então, mas Mateus, é um cargo político? É um cargo político porque ele é nomeado pelo governador do Estado. Dentre os oficiais da ativa da corporação, do último posto do quadro de oficiais, vulgo coronel. Vulgo coronel. Não convocado da reserva, possuidor de curso superior de polícia, nos termos da legislação. Sempre que a escolha não recair no oficial mais antigo da corporação, terá o comandante-geral precedência hierárquica e funcional sobre os demais oficiais. Competências do comandante-geral. Comando, gestão, emprego, supervisão e coordenação geral das atividades, assessorado pelos órgãos de direção e de execução. A presidência do alto comando da Polícia Militar, comissão de promoção de oficiais e conselho de mérito policial militar. Encaminhar ao órgão competente o projeto de orçamento anual e participar no que couber na elaboração do plano plurianual. Celebrar convênios, contratos e interesses com entidades público-privadas. Nomear ou exonerar policiais militares no exercício de sua função de direção, comando e assessoramento. Autorizar policiais militares e servidores civis a se afastarem do Estado. Ordenar o emprego de verbas orçamentárias ou créditos abertos em favor da Polícia Militar e outros recursos. Expedir atos necessários para a administração da Polícia Militar. Lembra, aqui vem as diretrizes. Diretrizes, por exemplo. Incorporar praças especiais. Promover praças e declarar aspirantes a oficiais. Conceder férias, licenças ou afastamentos de qualquer natureza. Instaurar ou solucionar PADs e procedimentos administrativos e disciplinares ou não, aplicando as penalidades previstas na legislação. Criar e desenvolver programas de prevenção à violência e criminalidade. E agora, o comandante-geral pode delegar a competência para expedição de atos administrativos, visando o quê? A agilidade na gestão da corporação. Nos impedimentos ou ausências do comandante-geral, responde pelo comando-geral o chefe do Estado-Maior. Então, o chefe do Estado-Maior, por isso que esse é um órgão tão importante. E no impedimento deste, segue a seguinte prioridade: corregedor-geral, chefe do Departamento-Geral da Administração, chefe do Departamento-Geral de Operações, comandante do Policiamento Regional mais antigo da região metropolitana de Belém. Agora, para efeito previsto na ordem ali, não será considerado oficial que estiver respondendo pela função. Isso aí é bem lógico. O alto comando, vamos para outro órgão agora. É o órgão colegiado, então não é um órgão de uma pessoa só, é colegiado, com atribuições deliberativas, constituído por quem? Presidente, que é o comandante-geral. Membros natos, quem sempre vai estar é o chefe do Estado-Maior-Geral, o corregedor-geral e o chefe da administração geral e o chefe geral de operações. Quem são os membros efetivos? Natos e efetivos. Você sempre tem que ter essa diferenciação. 10 oficiais do último posto da corporação, lembra, coronel, designados pelo comandante-geral, podendo ser reconduzidos individualmente. São atribuições do alto comando da Polícia Militar no âmbito da corporação. O orçamento anual da Polícia Militar e outros assuntos do interesse da Polícia Militar. Isso em caráter consultivo. Em caráter deliberativo, ele deve se manifestar sobre o quê? Reforma ou projeto de lei que envolva a Polícia Militar, expedição de atos normativos
Propostas referentes ao aumento de efetivo, criação e extinção de cargos que serão encaminhadas pelo governo do Estado, para o governo do Estado. Conflito de atribuições entre órgãos de direção, de apoio e de execução. Então, ele trabalha como órgão deliberativo. Também propostas referentes à remuneração, que serão... Ele só faz a proposta, não quer dizer que ele vai aumentar o salário, mas ele faz a proposta motivada. O alto comando da Polícia Militar, ele se reúne semestralmente, ordinariamente e extraordinariamente quando for convocado pelo seu presidente ou de 2/3 de seus membros. O funcionamento do alto comando será definido por regimento interno, elaborado e aprovado por seus membros, sendo as decisões tomadas sempre por maioria relativa de votos, garantido a maioria absoluta na sessão. Isso aí, padrão. O presidente do alto comando não votará, salvo no caso de houver empate. Aí ele faz o voto, o vulgo voto de Minerva, que ele faz o voto de desempate. O comandante geral que for exonerado do cargo e não tiver tempo de serviço para transferência para inatividade, ficará classificado no alto comando da Polícia Militar, ocupando a vaga de membro efetivo, pelo período de até... qual que é o período? 2 anos ininterruptos. E pode ser reconduzido por igual período, salvo opção em contrário, tá? O ex-comandante geral, situação prevista no parágrafo anterior, ao completar o tempo de serviço, antes dos 2 anos previstos, será transferido ex officio. O que é ex officio? Obrigatoriamente, sem opção, obrigatoriamente. A decisão do alto comando da Polícia Militar será feita por meio de resolução e será publicada no Diário Oficial do Estado após homologação do governo do Estado. Então, qual que é a natureza jurídica? Tem a natureza jurídica de resolução. O Estado-Maior-Geral, aqui, esse é o órgão dos órgãos mais importantes da legislação. É o órgão de direção geral responsável perante o comandante-geral pelo planejamento, pela organização, direção e o controle das atividades da corporação, elaborando diretrizes e ordens do comando em consonância com a missão institucional da corporação. Entendeu agora por que ele é tão importante? O subcomandante-geral passa a denominar-se chefe do Estado-Maior-Geral, com remuneração prevista nessa legislação, indicado pelo comandante-geral e nomeado pelo governador do Estado, dentre os oficiais da ativa, vulgo coronéis. E qual que é a competência? Substituir o comandante-geral em seus impedimentos, assessorar o comandante-geral na coordenação e supervisão das atividades da corporação, coordenar a elaboração de planejamento estratégico, por isso que ele é tão importante, olha aqui, assessorar o comandante-geral na formulação de doutrina, preparo e emprego da tropa e definição da política de comando. Assegurar a atuação convergente e dinâmica entre os órgãos de direção, apoio e execução. Elaborar e estabelecer ordens, supervisionar, orientar e realizar inspeções periódicas. Desempenhar outras atividades delegadas pelo comandante-geral. De novo, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Se a escolha do chefe do Estado-Maior-Geral não recair no oficial mais antigo, esse tem precedência hierárquica e funcional sobre os demais oficiais. O subchefe do Estado-Maior será o último posto do quadro de policiais militares. Compete aqui, agora a gente está falando do subchefe do Estado-Maior-Geral. Responder ao Estado-Maior-Geral, assessorar, monitorar, difundir as sessões do Estado-Maior-Geral, por sua natureza, que possam servir de subsídios para operacionalização das atividades do Estado-Maior-Geral, prestar e solicitar informações legalmente permitidas, exercer outros encargos que forem atribuídos pelo chefe do Estado-Maior-Geral.
No caso de ausência simultânea entre o chefe do Estado-Maior-Geral e o comandante, ele tem a ordem de substituição, ali prevista no parágrafo 3º e 4º do artigo 8º. Os chefes da seção do Estado-Maior serão tenentes-coronéis do quadro de oficiais. Os chefes de subseção da Secretaria do Estado-Maior-Geral serão oficiais. Agora, preferencialmente, me empolguei aqui no sublinhado, preferencialmente do quadro de oficiais da Polícia Militar, a assistência do gabinete do chefe do Estado-Maior-Geral será exercida por oficial de tenente-coronel. A ajudância de ordem do chefe do Estado-Maior será exercida por 2 oficiais por ele indicados e nomeados pelo comandante-geral. A chefia agora de planejamento e saúde biopsicossocial será exercida por oficial do quadro complementar de saúde. Claro, se é uma seção de saúde, é meio lógico que o oficial seja do quadro de saúde. O Departamento Geral da Administração da Direção Geral é responsável pela direção e controle dos órgãos de direção setorial, finanças e apoio logístico. O chefe do departamento será um coronel do quadro de oficiais da Polícia Militar e terá precedência hierárquica sobre os diretores dos órgãos. Na ausência, responde pela referida chefia o diretor do órgão de direção setorial mais antigo, por isso que é tão importante a questão da antiguidade. Os chefes de seção serão oficiais de tenente-coronel do quadro de oficiais. Agora, os chefes de subseção da administração serão oficiais do posto de major. Então, major. Lembra, subseção do Departamento Geral da Administração serão majores. A assistência do Departamento Geral de Administração será por tenente-coronel e a secretaria será chefiada por, no mínimo, um primeiro-tenente do quadro de administração. Do quadro de administração, não do quadro de combatentes. O Departamento Geral de Operações da Direção é responsável por quê? Pela direção, controle dos órgãos de direção intermediária e execução da atividade fim, também como órgão de direção setorial da Polícia Comunitária e Direitos Humanos. O chefe é um coronel de livre escolha do comandante-geral, que tem procedência hierárquica. Na sua ausência, responde a chefia o comandante da organização intermediária mais antigo da região metropolitana. Os chefes de seção de Departamento Geral de Operação serão tenentes-coronéis e os chefes de subseção de operações serão majores do quadro oficiais da Polícia Militar. Bora! O assistente do chefe geral de operações será um tenente-coronel e a secretaria será chefiada por um primeiro-tenente do quadro de oficiais de administração. Você perceba que você começa a ver similaridades. Agora, o Departamento Geral Pessoal é o órgão de direção responsável pela direção e controle. É como se fosse aqui, ó, o RH da Polícia Militar. Agora, próximo departamento, Educação e Cultura, é o órgão de direção geral responsável pela direção, controle e educação da Polícia Militar e outras atividades desportivas. Agora, a Corregedoria Geral, vinculada ao Comandante-Geral, é o órgão correcional da Polícia Militar, responsável também pelo assessoramento disciplinar, pela orientação e prevenção da Polícia Militar. A Corregedoria Geral é chefiada por um oficial, vulgo coronel, do quadro de oficiais da Polícia Militar, bacharel em Direito, designado pelo comandante-geral e submetido à aprovação do Conselho Estadual de Segurança Pública, e terá precedência funcional sobre os oficiais do mesmo posto. Agora, o subcorregedor será oficial também no posto de coronel, também tem que ser bacharel em Direito e que acumulará a função de
presidente da comissão, composta de 4 oficiais membros, também bacharéis em direito. A comissão serão compostas por tenentes coronéis, e daí você tem ali os limites, ali colocados no anexo 2. A comissão tem que ser sediado em local de fácil acesso também. A comissão de inquéritos policiais militares, compostas de oficiais designados, bem como praças auxiliares. Essas comissões aqui, elas têm que ser de fácil acesso para você não se perder. Isso a gente está falando do órgão de correição. Correição. E lembra, chefiado por um coronel designado, e ele tem que ser bacharel em direito, tanto ele como o subcorregedor. As sessões serão chefiadas por oficial. Agora, a gente está trabalhando no parágrafo 11. Os membros de comissão, divisão, poderão excepcionalmente, então em algumas possibilidades, exercer suas atividades em comissão e divisões diversas para os quais foram nomeados, por ato motivado do comandante-geral. É vedado o ingresso nos quadros funcionais da Corregedoria Geral de policiais que tenham análises desfavoráveis de seus assentamentos funcionais. Isso aí é muito lógico. No caso de movimentação de oficiais, praças da Corregedoria Geral, fica-lhe facultado as atividades meio por até 2 anos na corporação. Os membros de divisão de inteligência e o presidente do inquérito militar podem atuar por meios necessários, observando a legislação vigente. Então, para fazer um inquérito policial militar, ele pode se utilizar por todos os meios de direitos previstos na legislação. A Companhia de Ronda Disciplinar Ostensiva, subordinada à divisão da Polícia Militar Judiciária, é composta por um comandante, e esse comandante ele tem que ser um major, oficiais rondantes de tenentes, competindo agora a parte mais importante, a realização de orientação, prevenção de atividades funcionais de conduta profissional de integrantes da corporação. Isso é a parte mais importante. Olha a quá para mim. É uma legislação chata. Não tem nem mistério. A questão de organização básica, cara, pensa que a gente tá vendo a estrutura, a hierarquia, como é que funciona. Você pensa ali, comandante geral, aí você tem o Estado-Maior Geral, aí você tem o órgão de correição, aí você tem os órgãos de direção. Tudo isso é pensado. Tudo isso faz parte da orientação ali dessa legislação. É isso que a Lei Complementar 53 de 2006, ela fala. Ela fixa o efetivo e ela faz toda a organização da Polícia Militar do Pará. Então, tudo isso é pensado nessa legislação. O que você tem que levar de importante? Quais são as atribuições? E dê muita atenção ao Estado-Maior Geral. É o órgão que ele é o mais importante porque ele trabalha em consonância ao comandante-geral. Então, qual que é o órgão que eu tenho que me debruçar, Matheus? O Estado-Maior Geral.